Eu já estive na terapia de conversão sexual, a tal cura gay, e chegou a hora de falar sobre isso. Eu nunca contei essa história antes, eu já cheguei a dar umas entrevistas e citar que eu já passei por esse tipo de terapia, mas eu nunca me senti tão à vontade de passar por um momento, né, de lembrar uma história da minha vida que me traumatizou tanto. 20 e tantos anos depois, hoje eu levo essa história pra terapia e aí agora eu acho que eu me sinto preparado pra falar sobre isso publicamente, pra contar, pra olhar pra uma câmera e falar tudo que eu vivi e o que eu senti a partir disso. Esse também vai ser o primeiro vídeo aqui desse canal. É um canal que não tem muitas pretensões, mas eu achei muito importante ter um espaço dentro do YouTube que mais pra frente alguém possa jogar lá e falar: "Ai, será que alguém já passou por essa terapia?" E aí vai encontrar esse vídeo, vai encontrar outros vídeos que a gente vai postar. Então a gente vai colocar aqui pra junho ser esse mês onde a gente levanta muito a bola sobre esses assuntos, mas não posso prometer nada a partir disso. Faça bom, aproveite. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Um tema super sério e eu mandando. Que legal, gente, mas é isso, tá? Já compartilha esse vídeo também com quem você achar que deve compartilhar. Atrás da câmera sempre vai ter Vinícius, meu marido, Hello, meninas. Rafael, meu companheiro. Estou aqui também. E eu decidi falar sobre isso porque eu assisti um documentário que tem na Netflix. Não é uma publi esse vídeo, tá, meninas? Mas eu assisti um documentário que tem lá chamado Pray Away, que é exatamente contando aí histórias de americanos que passaram pela terapia de conversão sexual, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí, enquanto eu assistia, eu entendi que essa também é a minha história, que eu também passei por tudo isso. Eu era uma criança muito afeminada. Eu sempre gostei muito de tudo que era feminino, então tanto os desenhos que eu assistia, os brinquedos que eu brincava, as meninas da escola, que eu só andava com as meninas. Aparentemente, isso era um problema para as outras pessoas. Então, uma vez, a diretora da escola que eu estudava, ela chamou minha mãe e falou para ela assim que ela devia procurar ajuda porque eu só queria andar com as meninas. Já sabia o que era bom desde essa época, que eu não vou ficar me juntando com um monte de macho, sendo que as meninas são sempre maravilhosas. Tô falando aí do final dos anos 90, então não era muito claro. A diretora não ia chamar minha mãe e falar: ó, acho que seu filho é gay, ou acho que seu filho é homossexual. Nada disso, era uma coisa meio implícita. Meu pai pensou: bom, então bota ele na psicóloga, porque é assim que a gente resolve as coisas. Ao invés de sentar comigo e falar: por que que você só tá com as meninas? Por que que você não se interessa por coisas de meninos? Eles resolveram fazer duas coisas. Me botar pra dentro da igreja, então eu cresci dentro da igreja, eu fiz tudo, mas isso é tema pra outro vídeo. E também me botaram lá pra fazer terapia. Apesar de eu ter 9 anos só nessa época, eu lembro exatamente o que eu tava fazendo na terapia. Na época, eu já sabia. Eu estou indo pra psicóloga para que eu deixe de ser afeminado. Eu estou indo para a psicóloga para que eu descubra qual é o meu problema. Então ainda se tinha, na verdade ainda se tem, né, esse pensamento de que Deus e a psicologia podem tratar a homossexualidade como se fosse aí uma doença, como se fosse uma questão que precisa ser tratada. E às vezes colocam a religião como se fosse uma terapia, né? Exatamente. Então é um erro dentro do erro, dentro do erro. Eu fiz esse tratamento aí por acho que uns 6, 8 meses, mais ou menos. E eu não lembro muito bem das coisas que eram feitas em sessão. Eu acho que de alguma maneira o meu cérebro ele bloqueou uma parte dessa história. A psicóloga me oferecia alguns brinquedos, uma Barbie, aí oferecia um Max Steel, entendeu? Assim, brinquedos de menina, brinquedos de menino. Dava também uns bonecos de pano pra mim, que eles eram meio sem gênero. E eu colocava umas roupas, uns vestidos, assim, nos bonecos mais masculinos. Aí eu pegava um boneco masculino e colocava uma barriga de grávida nele, entendeu? E enquanto eu brincava, ela me perguntava algumas coisas e questionava algumas escolhas que eu tava tendo ali. Eu saía do consultório, a minha mãe entrava e ela conversava com a minha mãe sobre o que tinha rolado ali. E diz a minha mãe que ela falava muito sobre a minha sensibilidade, o quanto eu era sensível, o quanto essa coisa de masculino e feminino na minha cabeça era muito nebuloso, essa diferença. Você vê eu já quebrando o tabu em 1999, né? Vamos aí, uma criança pra frente. Eu me lembro muito do reflexo que essa terapia tinha na minha vida logo de cara, logo naquele momento. Eu sempre tive uma perna muito grande. E todo mundo que tem perna grande sabe que cruzar a perna é uma delícia. Porque você cruza e você mantém a postura durante esse processo,
que eu fiz essa terapia, eu parei de cruzar a perna. Parece uma coisa tão idiota, mas eu só voltei a cruzar a perna depois que eu já estava na faculdade. Quando eu, já morando em São Paulo, observando outros homens e pensei, nossa, que besteira minha, né? Eu comecei a engrossar minha voz. Pensa, eu com 10 anos, a voz ainda aquela vozinha de criança, que não é nem masculino e feminino, é criança, gente. Eu lembro que eu fazia muita coisa na igreja, então eu fazia leitura, eu cantava salmo, era coroinha. E enquanto eu estava sentado no altar, eu lembro muito bem de cenas em que eu me pegava mais solto e de repente pensava, as pessoas estão olhando para mim. E parava de gesticular, eu falava mais baixo, eu não sorria tanto. Eu comecei a sentir uma pressão de ter que parecer másculo. Antes de eu passar por esse processo dessa terapia, eu era uma criança muito mais solta, muito mais liberta, de dançar, de falar, de vestir o salto alto da minha mãe. E durante esse processo, eu fui entendendo, dentro da terapia e com tudo que acontecia ali dentro, e com todo o trabalho psicológico também que acontecia dentro da igreja, e de tudo que eu ouvia dos meus pais com relação à religião, de toda essa opressão, né, que a Igreja Católica fez na minha cabeça durante esse período, eu entendi que eu não podia ser eu. Eu estava errado em ser quem eu era. E o que é que eu sou? Quem eu sou? Não sei. Eu sei que eu tô errado. Eu já passava muita homofobia na escola, muita homofobia na rua da minha casa, sabe? Os meninos me enchiam muito o saco. Mas eu, até então, achava que o erro era deles. Eles que são chatos, eles que estão me irritando. A partir desse processo, eu comecei a achar que o erro era meu. Então, foi quando eu peguei toda essa homofobia que eu vivia e eu internalizei. Isso, eu deixei de achar que era uma violência que atravessava a minha vida e eu comecei a achar que era algo que era responsabilidade minha. Se você não quer ser xingado pelas crianças da escola, é só você deixar de ser afeminado. O problema é você ser afeminado. O problema é, de repente, você gostar de meninos e por isso estar com as meninas. Esse é o seu problema. É louco pensar, é que muita gente tem isso porque ouviu isso dos pais, porque ouviu isso de algum lugar. Mas quando você senta de frente para um profissional que os seus pais contrataram e você sabe que é um médico e esse médico tá falando para você assim, olha, você não deve ser afeminado, você não deve seguir este caminho. Para uma criança, para alguém que tá em formação, para alguém que não tem referência nenhuma LGBT, como era o meu caso ali no final dos anos 90, foi a matemática perfeita para que a homofobia fizesse um estrago imenso para mim. Porque a adolescência é exatamente um momento onde a gente descobre a nossa sexualidade, onde a gente vive a nossa afetividade, onde a gente quer sair com as pessoas, você quer ter uma namoradinha, um namoradinho, você fica assistindo filme da sessão da tarde, fica assistindo desenho da Disney, pensando, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, é viver isso. É quando os hormônios começam a fazer o trabalho deles. E eu passei esses 10 anos aí de pré-adolescência e adolescência sem viver nada disso. Quando eu comecei a beijar na boca, eu beijava meninas, claro. E eu beijava meninas desde que fosse na frente de todo mundo. Porque pra mim, beijar uma menina era provar pra todo mundo que eu não sou bicha. Parem de me chamar disso. Eu não estava tão interessado em viver o que eu queria viver. Eu estava mais interessado em afastar cada vez mais essa imagem de que eu era aquilo. Eu comecei a rezar e a pedir para Deus, para o universo, para tudo, que aquilo mudasse em mim. Que eu realmente não precisasse fingir. E vamos lembrar que eu não sabia que eu era gay. Eu não sabia que eu realmente, a minha sexualidade é essa. Como muitas crianças não sabem, não entendem, a sexualidade está em formação. Por mais que a gente fale, né, eu já nasci gay.
Aham, eu concordo, mas eu não tinha esse entendimento. Porque você ser gay ou não era o problema velado. Porque o real problema era você ser afeminado. Então um homem não pode ser afeminado. Porque eu não posso parecer que eu sou gay. E isso é uma coisa que até alguns homens héteros passam por isso. Que é tipo, tá, o fato de eu parecer é o que é o problema. E eu só fui entender que eu era gay. Eu sou um homem que me atraio afetivo e sexualmente por outros homens, exclusivamente. É isso, sou um homem gay. Só fui entender quando eu já estava na faculdade. Eu só fui entender quando eu já tinha 20 anos. Então, todo esse trabalho que essa terapia fez na minha cabeça não me fez deixar de ser gay. Só me fez negar isso. Só fez com que toda a minha afetividade, toda a minha vida sexual, toda a minha descoberta fosse atrasada. Quais outras coisas da minha vida foram atrasadas por conta disso? Quais trabalhos eu deixei de fazer porque, não posso fazer esse trabalho porque senão vão achar que eu sou aquilo. Com quais pessoas eu me afastei ou deixei de conversar? Quanta coisa eu deixei de viver? Porque alguém, em algum momento, sentou com uma criança de 9 anos e virou pra ela e falou que ela não podia ser quem ela era. Eu levei muitos anos para entender o quão violento isso foi para mim. O quão castrador isso foi. Não era claro para mim. Eu não culpo meus pais por terem feito isso, por terem, naquela época, terem achado que essa era a solução para que eu não sofresse. Eles não percebiam que quem estava levantando a bola do sofrimento eram eles. Quem estava me apresentando a homofobia como ela é e internalizando, colocando ela dentro da minha cabeça, eram exatamente as pessoas que, teoricamente, só queriam o meu bem. E eu levei muitos anos me julgando e me culpando por eu ser essa pessoa que eu sou até hoje. Apesar de ser uma história do passado, muita gente ainda tem esse pensamento. Que sou eu, que sou LGBT, que tenho que fazer algo para ser aceito, para ser respeitado. Se você é LGBT, entenda que tá tudo certo, tá tudo bem. Isso não te faz uma pessoa ruim, isso não te faz uma pessoa especial. Essa é a sua sexualidade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser levada em consideração. Quem devia ter ido para terapia eram os meus pais. Eu estava vivendo a minha vida. Eu estava tranquilo, eu estava sendo quem eu era. Quem está incomodado com isso é que precisa sentar num divã, se olhar e se perguntar por que eu estou incomodado? Por que o fato de eu ter um aluno que é mais afeminado me afeta? Por que o fato da minha filha estar ali jogando bola e eu achar que isso a torna mais masculina me afeta? Cada vez mais a gente precisa entender que LGBTs precisam ter a liberdade de ser quem são, porque isso não diz respeito a você, isso diz respeito à pessoa. Lidar com sexualidade, independente se você é hétero ou não, é sempre uma questão que é sua. Eu acho que adolescentes, ótimo, vá fazer terapia, isso é maravilhoso, mas nunca fazer terapia para você deixar de ser gay, mudar a sua sexualidade. Faça terapia para se aceitar, para se entender, para se respeitar. Às vezes você que também passou por isso lá atrás, ou você que fez o seu filho, sua filha passar por isso, sempre há tempo da gente mudar, sempre há tempo da gente entender que não é esse caminho. A gente não tem como mudar o que foi, mas a gente tem como mudar como essa história vai ser contada a partir daqui. Então você que me assiste, que me ouve e pensa em ter filhos, não pense em ter filhos héteros. Não pense em que você vai ter esse poder sobre o seu filho. Seu filho vai ser quem ele vai ser. E cabe a você fazer com que ele se sinta amado e respeitado. De uma maneira que, infelizmente, eu não tive. Hoje, essa discussão até já chegou na minha mãe. Meu pai, infelizmente, morreu antes da gente poder evoluir nesse assunto, antes de eu poder chegar a questionar determinadas coisas. Mas a minha mãe é uma mulher que já passou por tudo isso, é uma mulher que já tem um outro entendimento, já sabe onde foram os seus erros. Eu acho que ela também é esse exemplo de que, enquanto há vida, há evolução. Não é porque você já fez alguma coisa, ou você já teve um pensamento antes, que quer dizer que você precise continuar grudado a um pensamento que um pastor te ensinou, ou um padre, ou a sua mãe. A gente não vive antes, a gente só vive agora. Então eu acho que agora
É o momento da gente evoluir essa questão. É o momento da gente sair da página 1 e começar a compreender um pouco mais quais são as questões que os LGBTs vivem. Você que é LGBT e já tem aí mais de 25, mais de 30, é bom a gente começar a pensar em tudo, todas as violências que nos atravessaram e que nos transformaram em quem a gente é. Porque isso é importante. A gente ter o passado como uma referência para que a gente não erre mais, para que as novas gerações não passem mais por isso e principalmente para a gente entender de tudo que eu sou, o que é meu e o que não é. E que bom que o tempo passou para eu entender que não tem problema nenhum em ser quem eu sou.